Fala aí, turma, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, suave na nave? Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, sou do canal CT Corintiano. Seja muito bem-vindo. Turma, ontem vocês não viram meu lindo rostinho e hoje eu estou aqui, né? Acredito que o meu áudio ainda não esteja tão bom assim, mas eu já consegui melhorar aqui, consegui dar fazer uma faxina aqui no PC, uma olhada nele aí, desmontar, montar de novo. Nossa, tava uma lástima ele aí, né. E ontem vocês viram que ele não queria funcionar de jeito nenhum. Fiquei até sem poder gravar o vídeo, sem poder gravar conteúdo, do canal aqui sobre o jogo de hoje do Corinthians, enfim, eu não consegui fazer muita coisa ontem, né. E hoje, né, os meus contratempos que eu tive para fazer, meus afazeres, ainda eu consegui um tempinho de poder dar uma olhada nele aqui, graças a Deus ele voltou a funcionar. Beleza? Bom, Tom, é o seguinte, tá? Recadinho rápido, tá? Isso aqui é para maior de 18 anos, tá? Então, se você é menor de 18 anos, esse vídeo aqui não é para você. Então, eu peço a gentileza de você se retirar. E para você que é maior de 18 anos, seja muito bem-vindo, tá? Jogue com responsabilidades. Lembrando que aqui é uma diversão, tá? Não é uma renda extra, tá bom? Jogue com responsabilidade, gestão de banca e tenha juízo, porque isso aqui não é renda extra, isso aqui não é joguinho de foguetinho, é para você se divertir. Não queira que a sua diversão se torne uma grande dor de cabeça, porque se você não tiver responsabilidade, ela vai se tornar uma dor de cabeça, e é muito dolorido. Bom? Bom, lembrando mais uma vez, tá, esse conteúdo, tá, o vídeo, o canal em si, é apoiado aí, tá, pela parceira nossa, é a Bet Brata, a Bet onde eu faço as minhas entradas, onde eu faço meus palpites. E para você que não conhece a Bet Bra, o link dela tá aqui na descrição. Então seja muito bem-vindo e com certeza você vai ser muito feliz, tá? Porque a Bet Bra, ela não te limita, ela não tem joguinho do tigrinho, ela não tem cassino, ela lá você pode ser você, tá? Você vai jogar contra outros apostadores, não contra a casa, tá bom? Então, BetBra, o link tá aqui na descrição. Chega lá, tá bom? Lembrando que é o seguinte, tá? Para quem não conhece, não tá familiarizado aí com a nova regra, com a nova Liga Europa, é a mesma coisa que é da Champions League, tá? Se classifica direto para a próxima fase. Do primeiro ao oitavo, tá bom? Do nono ao 24º, tá? Se classifica para uma repescagem, jogar um jogo para poder ver quem vai avançar para a próxima fase, enfim. E do 25º ao 36º, essa equipe está eliminada. Bom, então pra gente começar, vamos começar com Galatasaray e Ajax e Galatasaray, tá? Lembrando que Galatasaray é o nono colocado, Ajax é o 16º, mas o jogo é na Holanda, tá? Porém, o Galatasaray precisa de uma vitória aí para poder passar direto para a próxima fase, tá? Precisa chegar aos seus 16 pontos aí, ou pelo menos aos 15 pontos. 15 pontos não chega, né? Então ou é 16 ou 14 pontos, né? Então ele tem que fazer 16 pontos para poder avançar direto para a próxima fase. Já o Ajax já está garantido na repescagem. Então aqui, não é um jogo que o Ajax tem que ganhar de qualquer jeito, mas pelo menos com um empate aqui, ele garante já a sua vaga no playoffs, né? E o Galatasaray, para poder avançar direto para a próxima fase, tem que vencer. Então, aqui, um leve favoritismo, tá? Para o Galatasaray, perdão, tá? Uma odd aí de pelo menos 1,13 para um bilhetinho duplo, mais de 1,5 gols, tá bom? E aí, correndo aí por fora aí, talvez aí se você quiser ainda correr um pouquinho mais de risco aí para Galatasaray pagando uma odd de 2,63 e ambas marcam aí pagando uma odd de 1,36 para um bilhetinho duplo aí, tá bom? Dando sequência aqui a nossa análise, tá? Vamos aqui falar um pouquinho de Anderlecht e Hoffenheim, tá? Anderlecht, ele é o sétimo colocado e o Hoffenheim é o 28º, já está eliminado, tá? Então aqui é o seguinte, dê uma olhadinha, tá? Antes de você entrar nesse jogo aqui, se o Anderlecht vai jogar com o seu time principal, tá? Com sua força máxima, e o Hoffenheim com o seu time reserva, tá? Por que que eu falo isso? O Anderlecht tá aqui na sétima colocação com 14 pontos, tá? Para ele cravar, pelo menos aqui, a sua passagem para a próxima fase, tem que vencer, tá? Chegar ao seu 17 pontos aí, então ele crava a sua passagem para a próxima fase. E o Hoffenheim, como ele já está eliminado, é a equipe que não vai chegar, mesmo ele vencendo, não vai chegar a nada. Então, possivelmente, ele não vai querer correr esse risco aí, fazer uma viagem para poder jogar por nada, lugar nenhum, tá? Então aqui é o seguinte, o que dá pra gente trabalhar aqui, pelo menos aqui, tá? Uma odd aqui de mais de 1,5 gol pagando 1,17, 1,22 para um bilhetinho duplo, tá bom? E correndo um pouquinho mais de risco aí para Anderlecht, pagando uma odd de 2,15, tá? E se você for um pouquinho mais conservador, dá para você ir para uma dupla hipótese, Anderlecht ou
empate pagando uma odd aí de 1,33, 1,36 para um bilhetinho duplo aí, tá bom? Seguindo a análise aqui, Roma e a Eintracht Frankfurt. Aqui é o seguinte, turma, Frankfurt, segunda posição, Roma, 21ª, tá com 9 pontos. Aqui é o seguinte, a Roma precisa de pelo menos de uma vitória para poder cravar a sua passagem para a próxima fase, tá? E lembrando que o Frankfurt, mesmo ele vencendo, ele já vai estar classificado. Talvez aqui ele busque aqui a primeira colocação para poder ter alguma vantagem aí nas próximas fases, tá? Mas mesmo assim, ainda, eu acredito que nesse jogo aqui teremos pelo menos mais de um gol e meio, porque nos últimos 5 jogos a Roma venceu os seus 5, mas teve muitos gols, né? E o Frankfurt perdeu 3 jogos, empatou um e venceu apenas um, mas com bastante gol. Então, para esse jogo aqui, mais de um gol e meio aí, pagando uma odd de 1,20, 1,24 para um bilhete um duplo, tá? Correndo um pouquinho mais de risco aí para ambas marcas, pagando uma odd de 1,67, 1,62, até porque a Roma é uma equipe que cede muito contra-ataque, tá bom? E se você quiser arriscar um pouquinho mais aí, já que a Roma tem que sair para o jogo para poder vencer e cravar a sua vaga na próxima fase, uma odd aí para Roma aí de 1,73, 1,75 aí, tá bom? Turma, seguindo a nossa análise aqui, Atlético de Bilbao e Vitória Pilsen, aqui o cenário é um pouquinho diferente de Roma e Frankfurt, por quê? Ambos os times já estão classificados para a próxima fase, né? Porém, Bilbao direto para a próxima fase. O Vitória Pilsen já está garantido na próxima fase, né? Então ele vai jogar aí a repescagem. Ele pode até tentar beliscar aqui uma passagem direta para a próxima fase, tá? Mas ele terá que enfrentar uma equipe que não é tão frágil assim, tá? Então, o que, que eu vejo aqui? Eu vejo aqui o seguinte: Atlético de Bilbao é uma equipe que ela oscila bastante, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, tá? Mas, pelo menos aqui, pelo menos 2 gols em cada jogo, tá? 1 0 a 0 aqui que fugiu um pouquinho da tendência. O Vitória Pilsen é um time um pouquinho mais agressivo, tá? Vem aí de 4 vitórias e apenas um empate também, com pelo menos 2 gols aqui por jogo. Então, o que que eu indico para vocês aqui, tá? Pelo menos aqui, para um bilhetinho duplo, mais de um gol e meio na partida, uma odd de 1,36 ou 1,42, tá? E correndo um pouquinho mais de risco aí para ambas marcas, pagando uma odd de 2,5, 2,2, tá bom? E se você ainda quiser arriscar um pouquinho mais aí, você pode fazer uma entrada aí no Vitória Pilsen, tá? Pagando uma odd de 6 aí, tá bom? E continuando aqui, Braga e Lazio. Aqui é o seguinte, é o confronto do primeiro, tá? A Lazio contra o 27º, que é o Braga, tá? O Braga tem 7 pontos, a Lazio tem 19. A Lazio já tá classificadona aí, garantida para a próxima fase. Porém, o Braga precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados aqui para ele poder avançar para os playoffs. Porém, é o seguinte, o Braga é uma equipe que ela oscila bastante, tá? Não é uma equipe aí 100% confiável, tá? Se você pegar para analisar aqui, ó, nos últimos 10 jogos, o Braga venceu 5, tá? Perdeu 3, empatou 2. Não é uma equipe que ela oscila bastante. Já a Lazio vem de uma sequência até que interessante aí, tá bom? Ela vem de pelo menos 7 vitórias e 3 derrotas, né? Por mais jogando fora de casa. Então, assim, eu acredito que é um jogo que não vai levar também muito a nada para o lugar nenhum, tá? Talvez aqui, uma dupla hipótese aí, Lazio ou empate, tá? Dupla chance aí para Lazio, pagando uma odd aí de pelo menos 2,10, 2,18, tá bom? Correndo um pouquinho mais de risco aí, talvez aí, pelo menos mais de um gol e meio aí, 1,22 e 1,24. Acredito que, sabe, é um jogo que eu não vejo, assim, muito favoritismo pra Lazio, tá? Parece um jogo que pra uma cara de empate, sabe? Um jogo de arder os olhos. Eu acho que é esse aí de Braga e Lazio. Tá? E seguindo aqui, Dinamo de Kiev e RFS. Duas equipes eliminadas, tá? E a RFS com 5 pontos, tá? O Dinamo de Kiev apenas um pontinho. Cara, um joguinho, nada, tá? Nada para lugar nenhum. Aqui indico nada para você. Turma, e continuando aqui a nossa análise, tá? Para FCSB United, tá? Aqui é o jogo do quarto contra o oitavo, que é o seguinte, tá? Ambas equipes estão classificadas para a próxima fase, porém o United já está classificado para a fase direta, tá? E o FCSB corre o risco de perder essa vaga aí por conta de alguns resultados que podem atrapalhar aqui a sua classificação para a próxima fase direta, tá? Então aqui é o seguinte, tá?
que a gente pode, beliscar aqui é o quê? O FCSB vai querer atacar para poder pontuar e garantir e firmar essa vaga para a próxima fase, então a gente pode entrar aqui o seguinte, tá? Nos últimos 10 jogos aqui tiveram gols, né, para o FCSB jogando dentro de casa, exceto nesse jogo aqui contra o Rapid Bucareste e o contra o Olympiacos, que ficaram no 0-0, tá? E o United, todos os jogos dele tiveram gols, tá? Você vê que é uma equipe que oscila bastante, porém ela é over gols, tá? Então aqui é o seguinte, uma entrada que eu indico para vocês aqui, mais de 1,5 pagando uma odd de 1,22, 1,26, tá? Ambas equipes marcam uma odd de 1,80, 1,72 ambas para um bilhetinho duplo, tá? E se você quiser correr um pouco mais de risco aí, talvez aqui que a gente pode trabalhar o quê? Com duplo hipótese para Manchester, empate pagando de uma odd 1,14 ou 1,17, ou talvez ainda numa vitória seca ainda do Manchester United, 1,57, 1,60. Mas, correndo um pouquinho mais de risco aí, talvez o que você pode fazer, uma stake menor, tá? Fazendo uma stake aqui na entrada de uma vitória seca do FCSB, pagando de uma odd de 1,75 também, tá? Seguindo nossa análise aqui ainda, Ferencváros e AZ Alkmaar. Aqui é o seguinte, turma, é o jogo do 14º contra o 22º. Ambas equipes precisam pontuar para poder cravar a sua passagem para a próxima fase, tá? Então aqui é o seguinte, tá? É um jogo que vai sair gols, tá? Então, qual que é a odd que eu indico para vocês aqui? Vendo o histórico que temos gols aqui, né? Pelo menos mais de um gol aqui, tirando esse gol aqui contra o Zé aqui e o Nice, tá? Que foram apenas um golzinho, tá? E o Azel Alkmaar, tirando só esse jogo aqui contra o Utrecht, que foi um 0-0, tá? Então, aqui qual é a odd que eu indico para vocês? Pelo menos mais de um gol e meio, tá? Pagando uma odd de 1,30, 1,33, tá? Para um bilhetinho duplo. E correndo um pouco mais de risco aí, ambas marcam pagando um molde de 1,75, 1,72, tá bom? Dando sequência, esse jogo aqui eu acho que é o mais fácil pra gente poder trabalhar aqui, é do Lyon e o Ludogorets, tá? O Lyon é o quinto colocado, já está cravado para a próxima fase, porém precisa confirmar, talvez aí com uma vitória, contra o Ludogorets, que já está praticamente eliminado. Então aqui é o seguinte, turma, a gente pode trabalhar aqui com pelo menos uma vitória aí do Lyon com uma odd de 1,20, 1,22, 1,24 para um bilhetinho duplo, tá bom? E correndo um pouco mais de risco aí, tá? Se vocês quiserem para ambas equipes marcarem, que eu acredito muito difícil, tá? Pagando uma odd de 2 aí. Ou talvez uma odd aí de 1,11, 1,16 para mais de um gol e meio. Então, é nesse jogo aqui que eu indico para vocês. Antes de vocês entrarem, verifique, tá? O Ludogorets vai jogar com esse tipo de titular. Se não, mesmo se for jogar com a equipe titular ou não, aqui o favoritismo aqui é do Lyon, tá? Então, nada impede aqui de uma vitória do Lyon aqui pagando uma odd de 1,22, 1,24, jogando em casa, cara, na França. Então, eh, eu acredito assim numa vitória do Lyon aqui, até porque o Lyon vencendo, ele garante, ele crava de vez ali a tua passagem para a próxima fase, e não tem que depender de ninguém aqui, porque querendo ou não, ele corre um pouquinho de risco, tá bom? E aqui é o seguinte, Tel Aviv e Porto, tá? Quem pegou a odd do vídeo passado que eu falei de um jogo do Porto e Santa Clara, eu disse que o Porto não estava vindo bem, o Porto está completamente bagunçado, acho que nem técnico ainda tinha no Porto, né? O Porto estava tentando achar um técnico. E eu disse o quê? Santa Clara ou empate. E o que aconteceu? Deu empate. Então a odd de 2,75, se não me engano, 2,50, coisa assim. E aí deu um empate. Então o Porto não estava bem. O Porto também ainda não continua, não está legal. Porém, aqui é o seguinte, é um jogo do 25º contra o 29º, tá? O Tel Aviv já está eliminado, tá? O Porto ainda tem uma chance, tem que vencer. Logicamente, depende do resultado das outras equipes aqui, do Ajax aqui até o Besiktas, tá? Não podem pontuar para o Porto ter que vencer e passar para a próxima fase. Então, qual que é a odd que a gente indica aqui, tá? É o quê? Pelo menos mais de um gol e meio, odd de 1,13, 1,20 para um bilhetinho duplo, tá bom? E correndo um pouquinho mais de correndo não, eu indicaria também uma vitória do Porto de pelo menos uma odd de 1,38, 1,39 para um bilhetinho duplo aí. Tá bom, turma, aqui é o seguinte, Midland e Fenerbahçe, duas equipes, 19ª contra a 23ª. Aqui é o seguinte, as duas equipes precisam pontuar, precisam do resultado, tá? Principalmente o Fenerbahçe, ele precisa ganhar, tá, para poder passar para a próxima fase, e o Midland é a mesma coisa, tem só 10 pontos, precisa cravar a tua vitória. Então o que eu vejo aqui? Um jogo completamente aberto, tá? Então vai ser gols. Quem vai vencer? Não sei. A indicação aqui é o seguinte,
Olha, de mais de 1,5 gol, 1,17, 1,19 para um bilhetinho duplo, tá correndo um pouquinho mais de risco aí, também não é nenhum absurdo. Odd de 1,50, 1,47 para ambas as marcas, tá bom? Canto asiático, canto limite, tá? O jogo vai estar fervendo, certeza que o jogo vai estar fervendo, que as 2 equipes precisam vencer. Trabalhem ao vivo nesse jogo aqui, tá? Vejam escanteios, principalmente do Fenerbahçe, que é uma equipe que ela é um pouquinho mais agressiva, tá? Porém, é aquilo, ela vai para o ataque, ela vai abrir espaço para o time adversário atacar, e aí é onde gera as oportunidades. Então, eu acredito que aqui vai ser um jogo franco, tá, porque os 2 precisam vencer, tá. Então, mais de 1,5 gol, tá, e correndo um pouquinho por fora aí, ambas marcam. Fechou? Uma um outro jogo aqui que também eu vejo um trabalho fácil aqui pra gente é Nice e Bodo Por quê? O Nice é a equipe que está em 35º, está eliminada, tá, e o Bodo é o 10º colocado, precisa pontuar para poder cravar a sua passagem para a próxima fase, tá. Então ele precisa, pelo menos vencer para poder cravar a passagem diretamente para as oitavas de final. Então o que que eu vejo aqui, tá? Uma odd muito interessante aqui para uma vitória do Bodo tá 2,60, 2,62, não é nenhum absurdo, tá bom? Mais de 1,5 gol aí, odd de 1,14 e 1,16, tá, para um bilhetinho duplo. Correndo um pouco mais de risco aqui, mas acredito que não seja nenhum bicho de 7 cabeças, tá. Ambas marcam uma odd de 44, 1,45 aqui, tá bom. E também, Olympiacos e Karabag também é um jogo basicamente igual, semelhante aí do Nice e o Bodo Por quê? O Olympiacos está na 12ª colocação e o Karabag já está eliminado, tá. Então aqui é o seguinte, o Olympiacos tem 14, ele tem 12 pontos, precisa vencer, tá, para poder, como eu falei, garantir a sua passagem para a próxima fase. Então o que a gente vê aqui, uma odd por uma vitória aí do Olympiacos 1,30, 1,31 para um bilhetinho duplo, tá bom? Correndo um pouquinho por fora aqui, mas nada. Você pode até entrar com uma vitória do Olympiacos e mais de 1,5 gol para 1,17, 1,19. Tá correndo um pouquinho por fora aqui, mas eu acredito que não vai acontecer, tá? Ambas marcam uma odd de 1,95, 1,93. Time aqui é o seguinte, Rangers e Royal Union. Aqui é o seguinte, cara, é o jogo do 13º contra o 15º. Aqui ambas as equipes estão com 11 pontos, a mesma coisa, tá? Precisam pelo menos pontuar, pelo menos um ponto aí para poder cravar a sua passagem para os playoffs, tá? E o que que eu vejo aqui? Eu vejo aqui 2 equipes extremamente over goals, tá? Tanto o Rangers e que o time escocês, tá? Nos últimos 5 jogos venceu 5, tá? E o Royal também é um time extremamente over goals aqui. Dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, tá? Então aqui é o seguinte, que a gente pode trabalhar aqui. A partida com mais de 1,5 gol, a odd de 1,20, 1,21 para o bilhetinho duplo e ambas as equipes marcarem a odd de 1,50, 1,52. Tá bom? O time é o seguinte, Real Sociedad e PAOK, tá? As 2 equipes precisam sim da vitória, precisam eh, pontuar, porque senão elas podem perder a vaga nos playoffs, tá? 2 equipes estão com 10 pontos, 17º e 18º, 10 pontos cada uma, tá? E aqui é o seguinte, o que acontece? Real Sociedade vai jogar em casa, tá? É uma equipe que ela oscila bastante? Sim, ela oscila bastante. Tem uma defesa confiável? Não, não tem uma defesa confiável. Porém, o PAOK não é uma equipe que ela ataca bastante, não é uma equipe extremamente agressiva. Então, o que, que eu vejo aqui? Um leve favoritismo aqui para a Real Sociedade, que ela vai estar jogando em casa, com a força da sua torcida precisando ganhar. Eu acredito numa vitória aqui do Real Sociedade, tá? Pagando uma odd aí de 1,57, 1,58, tá? E pelo menos mais de 1,5 gol aí no jogo, tá? 1,25 e 1,28 para um bilhetinho duplo, tá? Correndo um pouco mais de risco, mas eu não acredito que o PAOK vá fazer gols, tá? Mas para ambas as equipes marcarem, pagando uma odd de 1,91, uma odd de 1,82 aí, tá bom? Então, nesse jogo aqui, eu acredito numa vitória simples, tá? Numa vitória suada aí da Real Sociedade, uma odd de 1,57. Tá bom? Tá acabando, tá acabando. Calma lá. Slavia Braga e Malmo. Seguinte, 2 equipes extremamente eliminadas, 31º e 32º, mesmo se vencer uma ou outra aqui, não vai chegar para lugar nenhum. Talvez melhore um pouquinho a posição aqui, mas não chega a nada. Então, o que que eu indico para esse jogo aqui? Nada, não faça nada, porque não vai ter muita graça esse jogo. Turma, seguinte, Tottenham e Wolfsburg. Aqui é o seguinte, é o jogo do sexto colocado contra o 20º, tá? Aqui eu vejo um leve favoritismo, eu não leve não, acho que eu vou ser bem franco com vocês, tá? Eu vou um favoritismo grande aqui para o Tottenham ganhar esse jogo, até porque ele tem 14 pontos, ele precisa vencer o jogo para poder cravar a tua passagem para a próxima fase, então eu acredito sim numa vitória do Tottenham.
E o Elfsborg precisa vencer, precisa pontuar, tá, para poder passar para a próxima fase e garantir aí a tua vaga nos playoffs, né. Então aqui que eu acredito aqui, numa vitória do Tottenham, tá, uma odd de 1,20, 1,21. Essa é a parte ruim que não tem odd, tá. Pelo menos aí, mais de 1,5 gol aí, tá pagando uma odd aí de 1,10, 1,12, tá bom. E correndo um pouco mais de risco aí, que eu acredito que pode acontecer, 1,91, 1,90 para ambas equipes marcarem, tá. E um mercado que eu gosto bastante aqui é do Richarlison marcar a qualquer momento, pagando odd aí de 2,5, tá bom. Pra gente fechar, Liga Europa, Twente e Besiktas. Aqui é o seguinte, tá, é o jogo dos 2 desesperados, tá. Besiktas, 24º, o Twente é o 26º. O que acontece aqui, Besiktas precisa ganhar de qualquer jeito. O Twente é a mesma coisa. Porém, o Twente precisa vencer e contar com combinações de outras equipes para poder passar para a próxima fase. O Besiktas já não. O Besiktas, se ele vencer, ele garante a passagem para a próxima fase. O que, que eu vejo aqui? Um jogo extremamente aberto. Por quê? O Twente precisa da vitória, vai jogar em casa, com o apoio da sua torcida, ele vai querer essa vitória aí e não vai vender essa vitória caro, tá bom? Então, sendo bem honesto com vocês aqui, eu não vou entrar no mercado de resultados para esse jogo, tá? Eu vou entrar no mercado de gols. Por quê? Twente, extremamente over goals. Besiktas, não é uma equipe tão assim over goals, mas faz e leva bastante gols, tá? Então, o que que eu trabalho aqui nesse jogo? Pelo menos mais de 1,5 gol, odd de 1,17, 1,19. Correndo um pouquinho por fora aqui, uma odd de 1,47, tá? 1,48, 1,49 para ambas as equipes marcarem. E trabalhem nesse jogo aqui, de preferência ao vivo, em live. Por quê? É um jogo franco, tá? É um jogo que vai estar aberto para as 2 equipes, tanto asiático, quanto limite. Para esse jogo aqui é bastante interessante esse mercado. Fechou? Pra gente fechar de vez aí, tá, nossas análises desta quinta-feira, vou deixar para vocês aqui um bilhetinho aqui triplo, tá? Não é nenhum absurdo, tá? Isso aqui pode acontecer, tá? Mas é o que eu falo para vocês. Joguem com responsabilidade. Troquinho do pão, tá? Joga ali aquela moedinha lá que você pode gastar, um realzinho, dois realzinho aqui, já vai dar já um bom retorno, tá? O que acontece aqui? Lyon e Ludogorets, vitória do Lyon, partida acontecendo mais de 1,5 gol, tá? Tel Aviv e Porto, mais de 1,5 gol, e Twente Besiktas também mais de 1,5 gol. Tudo der certo, uma odd aí de 1,81. Fechou? Turma, seguinte, você não gostou das análises, achou um absurdo, não quer fazer, não tem problema nenhum, tá? É só você não fazer, não tem problema. Gostou das análises, deu certo, deu um green, deixa aqui nos comentários qual foi o jogo que você acertou, qual foi o jogo que deu certo aí pra você, tá bom? Turma, acabou o vídeo, deixa aquele like monstro aí, senta o dedão no like aí, tá bom? Outra coisa importante, tá? Aqui embaixo na descrição, tem um link para você participar do sorteio da camisa, tá? Uma camisa, sei lá, da Holanda, da França, a camisa do time que você desejar aí, tá bom? Link na descrição da BetBra, a casa onde eu faço minhas análises, as minhas entradas, tá? E todas as redes sociais lá que você quiser trocar uma ideia, meu WhatsApp tá aqui, o Facebook, o Instagram, tá tudo aí. É só se você chegar, clicar e me chamar que nós troca ideia, tá bom? É isso, fechou. Um beijo pra vocês, tamo junto, eu fui. Agora tem que gravar o vídeo do Corinthians. É nóis, valeu, fui. Eu volto, hein. Eu volto. Se volto.